Você conhece o Google Analytics? Eu sou o professor João Manuel e eu vou te mostrar a interface básica do Google Analytics, ok? Nós já estamos logados num sistema, na verdade do Google Analytics, de uma conta. Caso você já tenha configurado a sua conta ou se você recebeu o acesso, a permissão para acessar o Google Analytics, essa é a tela que você vai ter quando você abre. A primeira tela que a gente tem quando a gente abre lá o Google Analytics. É importante saber que o meu menu de navegação está aqui à minha esquerda e eu tenho um painel aqui que vai me mostrar quais são os dados que eu estou capturando naquele momento, né? Que o Google Analytics vai capturar para a gente naquele momento. Então, a gente tem duas grandes abas importantes. Eu vou mostrar a primeira agora, que é em tempo real, tudo que está acontecendo ao vivo naquele site, e a aba público-alvo, que são os dados já armazenados. Normalmente a gente tem um atraso ali do público-alvo de algumas horas, em função do Google Analytics estar armazenado, né? Ele está armazenado nos Estados Unidos, e aí a gente tem uma pequena diferença para o nosso fuso horário. Mas, em tempo real, a gente tem a leitura exata do que está acontecendo nesse exato momento no nosso site, né? Então, o que a gente tem em tempo real como visão geral, eu vou colocar aqui no nosso primeiro clique, eu sei todas as pessoas que estão acessando nesse exato momento o meu site. São 11 pessoas, sendo que algumas vêm do celular, algumas vêm do computador. Eu já tenho isso daqui disponível nesse painel. Além disso, a gente consegue saber em qual página que está cada, na verdade, os usuários, né? Em qual página que estão os meus usuários. E eu tenho uma concentração, através dessas bolinhas, de que local eles estão acessando o site. O site, no caso aqui, que está sendo monitorado, né? Acabou de entrar uma pessoa nesse momento, vocês viram a bolinha ficar verde, e agora ele já está sendo armazenado, né? Eu imagino que seja na Inglaterra, né? No Reino Unido. A gente tem algumas pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, e uma pessoa na América do Sul e uma pessoa na Índia, Nova Delhi. Olha, a pessoa de lá já acabou saindo, entrou mais uma. O que eu quero mostrar nessa tela é que justamente as coisas estão sendo mostradas, né? Estão sendo capturadas e displayadas, né? Tem um display aqui em tempo real. Tá? E eu sei que 30% dos meus usuários, eu não sei se são de celulares ou computadores, mas 30% dos meus usuários, na verdade 3 usuários, estão na minha página home, na página de entrada do meu site, né? E o resto distribuído aí em cada uma das minhas seções dentro do meu site, tá? Quando eu for para o menu locais, eu tenho um mapa um pouco mais detalhado de quem é que está acessando, né? Então a gente já percebe que tem uma pessoa da Venezuela, a gente tem uma pessoa do Chile, da Índia, como a gente já tinha percebido, né? Do Reino Unido, né? Do Canadá, acho que não tem ninguém. Eu tinha dito Canadá, mas eu me equivoquei. 9 pessoas dos Estados Unidos. Então a gente tem uma lista com os usuários e a porcentagem de cada um deles, né? Mas eu tenho num mapa mundi, né? Aqui eu tenho um mapinha que me mostra quantos usuários tem por país, tá? A origem de tráfego significa como que a pessoa acabou chegando nesse site, né, no site que a gente está analisando. Então, o laranjinha aqui, direta, significa que ele digitou o meu endereço, www. O meu endereço, seja lá qual for, .com.br. No caso aqui acho que é .com, né? Eu estou monitorando um site do Google que eles permitem que a gente faça isso em termos de treinamento, em termos de aula, né? Esse é um site real que existe e eles liberam o Google Analytics para que a gente consiga monitorar as aulas, né? Quando eu tenho uma busca orgânica, significa que a pessoa, ou as pessoas aqui no caso, digitaram no Google www e chegaram no meu site. Ou eles vieram por alguma referência. A referência é quando eu tenho um link num site qualquer e esse link me leva ou me transporta para o site que está sendo monitorado. Tá? Então é o jeito que ele chegou no meu site. A origem do tráfego tem essa denominação. Eu poderia também, olha, por rede social, me parece que entrou uma pessoa agora em redes sociais, olha, ele veio do YouTube, né? Então algum vídeo do YouTube tinha um link e a pessoa acabou vindo parar no site. Eu também tenho a possibilidade de monitorar campanhas, né? Agora, ao vivo, me parece que ninguém clicou na campanha, né? Mas a gente tem aqui
um monitoramento muito importante que me diz se as minhas campanhas de comunicação, se as minhas campanhas de publicidade na internet, né, estão funcionando para trazer gente para o meu site. Além disso, a gente tem também aqui, ainda no menuzinho em tempo real, conteúdo. Conteúdo, como a gente viu anteriormente, eu tenho descritivamente em que página que aqueles usuários estão acessando, né? É interessante a gente ver que a gente tem 3 usuários, com 25%, né, do meu público hoje, agora, atual, nesse momento, estão acessando a minha home, né? Eu não sei exatamente se eles são de celular ou de computador, mas a gente ainda tem uma divisão aqui, né? Sempre no momento 14 pessoas, né? 14 usuários ativos, e eu tenho, enfim, aonde cada usuário está dentro do meu universo, né? Os eventos, é bem interessante a gente entender em que momento agora as coisas estão acontecendo. Então, tem uma pessoa, né, um usuário que está adicionando produtos no meu carrinho, né? Ele está colocando os produtos ainda no carrinho. Eu estou visualizando rapidamente, eu tenho uma página desenhada no meu site de Quick View e ele está visualizando rapidamente os produtos. Isso é muito interessante quando a gente tem um site de comércio eletrônico, onde eu consigo saber se as pessoas, quanto tempo elas demoram, em quantos cliques ela consegue fazer aquela compra e se efetivamente ela faz a compra ou se ela abandona o carrinho ou abandona o produto, tira o produto do carrinho e assim por diante. Para finalizar, o meu menu em tempo real, agora a gente já tem 18 usuários, né? Ficou bem interessante aqui. Eu tenho as conversões. A conversão é, na verdade, uma terminologia que a gente usa para comércio eletrônico, ou para um site, né? Onde a gente tem 3 tipos de conversão. Ou a pessoa está se cadastrando, né? É um tipo de conversão, ou a pessoa está interagindo de alguma maneira, mandando e-mail, ou respondendo um fórum, ou participando de um bate-papo, ou a pessoa está comprando, né? Na verdade, o processo de compra é conhecido também como uma conversão. Então a gente tem nesse momento 2 pessoas entrando na minha área de checkout. A minha área de checkout é aquela área onde ele já foi identificado e ele está só escolhendo a forma de pagamento, o frete e assim por diante, né? Eu tenho uma pessoa que ainda está logada no meu site e já completou a compra dela. A minha compra foi completada, ele passou pelo caixa, a compra foi aprovada pelo sistema de pagamento que ele escolheu e, por enquanto, ele ainda está no nosso site. E eu tenho aqui ainda uma pessoa que está se registrando, na verdade ele está na página de registro, então ele deve estar preenchendo um cadastro para que ele possa efetivamente fazer a compra no site, tá? O relatório em tempo real é um pouco mais limitado porque ele monitora quais são as páginas, né? Mas ele não traz um histórico. O histórico vai acontecer quando a gente for visualizar ou entender um pouquinho melhor o público-alvo. Junto com o público-alvo, eu tenho alguns outros menus, né? Na verdade, outros painéis que vão permitir eu entender como foi feita a aquisição daqueles usuários, como é o comportamento, né, ou como foi o comportamento daqueles usuários. Isso é muito importante para que eu melhore o desenho do meu site, para que eu melhore a experiência do meu usuário, ou eu vou saber exatamente quais foram todas as conversões. Eu consigo saber quais são os produtos mais vendidos, mais clicados, quanto que eu paguei de publicidade para que cada um desses produtos seja entregue, ou seja, despachado para casa, enfim, dos compradores, né? Esses são os outros painéis das próximas aulas.